Campeonato Nacional de Motocross em 250 cm3. As posições mantêm-se, mas apenas com uma alteração. O Vítor Calado pode ascender ao segundo lugar. Tudo depende da sua classificação na segunda manga. Ele precisa de ficar pelo menos nos 4 primeiros. E isso, pelo que nos disse antes do início desta manga, ele irá fazer, dentro do possível, uma corrida tática para que ele possa realmente ascender ao seu primeira classificação honrosa desde que está na categoria de séniores. Início da segunda manga, a confusão habitual. O primeiro gancho, e supomos que na frente não conseguimos identificar o piloto, mas era uma Yamaha. Um bom arranque de Carlos Crespo, no número 32, um piloto que nos tem habituado sempre a belíssimas partidas. Parece-nos Miguel Farrajota ou Joaquim Rodrigues. Vamos ter a oportunidade de confirmar ou não as posições do piloto dentro de muito pouco tempo. Muito Exato, bom. Afonso, eu creio que é Miguel Farrajota. Exato, Miguel Farrajota é o líder, seguido logo de Mário Calças, Vítor Calado, Francisco Salgueiro, Carlos Crespo, César Peixe e então sim Joaquim Rodrigues. Adriano Lopes, João Ferreira, Celestino de Jesus. Bom, são estes os homens que estão à frente nesta segunda manga, e o pó parece-nos ter aumentado em relação à primeira manga. Efetivamente assim é um pouco difícil de se correr, porque, como o senhor espectador deve saber, o pó é bem pior do que, por exemplo, o nevoeiro. Como está a ver pela imagem, o concorrente que vai à frente, por enquanto, tem o problema resolvido, enquanto não começarem as ultrapassagens aos concorrentes mais atrasados, mas o que o segue está em pura desvantagem porque o pó é em excesso. Enfim, é pena, foi pena que a organização não conseguisse os meios necessários para que este pó fosse evitado. Esperemos só que nada de grave aconteça aos finalistas do Campeonato Nacional de Motocross na cilindrada de 250 cm3, segunda manga. Segunda manga que está a ser comandada pelo vencedor da primeira, o algarvio Miguel Farrajota, que tripula uma Yamaha de 250 cm3. Exato, o Miguel Farrajota parece estar extremamente motivado depois da sua vitória na primeira manga. Ele está com uma determinação que é habitual. Aliás, o Miguel é um piloto que nos primeiros 10, 15 minutos tem um ataque simplesmente impressionante. Enquanto ele tem força, ele ataca com toda a sua determinação. Iremos ver o desenrolar desta manga, se ele resiste aos ataques dos pilotos que o precedem. E o Mário Calças, aliás, como aconteceu na primeira manga, continua na segunda posição. O Vítor Calado, que foi primeiro, quase sempre na primeira vai em terceiro. O Carlos Crespo continua também perto dos homens da frente, o Joaquim Rodrigues também. E o pó continua efetivamente em doses industriais, perdoem-me a expressão, mas há muito pó, o que é perfeitamente adverso ao motocross. E o Miguel, como o Tassiano disse, determinado em vencer esta corrida com o máximo de pontos possível. Como sabe, a pontuação, a classificação final é obtida através da conjugação dos pontos obtidos em cada manga, e para o primeiro são 20 pontos, o segundo classificado terá 17, o terceiro 15, o quarto 13, o quinto 11, o sexto 10 e até ao 15º por aí fora, até ao ponto 1. Portanto, cada manga, os pilotos podem obter esta pontuação. Se o Miguel Farrajota vencer esta segunda manga, é o vencedor da geral com 40 pontos, que é exatamente o máximo que cada piloto poderá obter numa corrida de motocross. Exato, Afonso, isso dar-lhe a direito também a ascender ao terceiro lugar no Campeonato Nacional, caso a pontuação final seja esta que, portanto, que
está neste momento. Enfim, vamos ver. Ainda estamos no início da segunda manga. Tudo pode acontecer. Aliás, como teve a oportunidade e se nos seguiu na primeira, aconteceu com o Mário Calças, que foi segundo, foi obrigado a abandonar com um furo. Depois, o Vítor Calado, que passou para a frente e que também perdeu essa posição em favor do Miguel Farrajota, porque uma pequena queda assim o determinou. Em desportos motorizados, tudo é possível. Em motos, as quedas são frequentes e podem alterar uma classificação. Aliás, como já referi, aconteceu na primeira manga. Aqui temos um grande plano de Mário Calças, piloto que neste momento está em segundo lugar. Mário Calças irá tentar, como dissemos na primeira manga, mostrar, ele não se vai contentar provavelmente com só o segundo lugar, ele vai tentar mostrar porque é que foi de facto campeão nacional 250 em 1987. Ele está determinado com a sua condução habitual, a sua suplesse máxima. O Mário Calças é um piloto que nunca se vê em situação de força, um piloto que atua com uma condução bastante suave. Vamos ver o que é que isto dá. Mário Calças, que este ano teve o apoio do importador da Honda e que para o ano que vem vai ser piloto oficial da Honda. Isto disse-nos o piloto há uns dias a esta parte, e para o ano vai ter todo o apoio da marca importadora das motas japonesas. Aliás, o interesse das marcas pelo desporto foi importante em 1987, com a entrada do nosso país para o mercado comum. Houve interesse das diversas representações em dinamizarem-se, em fazerem-se conhecer, e nada melhor do que o desporto para conseguir levar uma marca ao conhecimento do público de um modo geral. Em termos de corrida, o Miguel Farrajota cada vez mais distante do Mário Calças, que é segundo. Por sua vez, o Vítor Calado está mais perto do Mário Calças, Vítor Calado que vai no terceiro lugar. O Francisco Salgueiro é o quarto com o número 15 e o Carlos Crespo é o quinto com o número 32. A posição dos 5 primeiros nesta segunda manga, e podemos informá-lo que o sexto é o concorrente número 4, o Joaquim Rodrigues, mas a diferença entre o primeiro e o sexto já é relativamente grande, portanto já estamos com posições mais ou menos definidas. Só, como é óbvio, se nada de anormal acontecer, poderá acabar exatamente assim. Porque nós estamos a ver disposição dos concorrentes, ou por incapacidade física, ou porque a pista assim o determine, de grandes alterações em termos de classificação dos primeiros. Podemos ver já na imagem Mário Calças e lá o corrente que prossegue é Vítor Calado. Vítor Calado aproximou-se ligeiramente de Mário Calças. Um salto espetacular, um salto bonito para a fotografia. Na descida, na anterior pista era uma zona excessivamente rápida e que a organização foi obrigada a alterar o traçado porque as médias atingidas eram efetivamente elevadas, o que é anti-motocross. Por conseguinte, anteriormente àquele salto, teve que se fazer uma chicane para reduzir muito a velocidade que os pilotos atingiam naquela descida, o que tornava as corridas bastante perigosas aqui em Algesur. Agora tudo está resolvido e a média baixou porque essa chicane fez cortar em muito a velocidade. No comando continua o concorrente número 27, Miguel Farrajota, que tripula o Yamaha, seguido de Mário Calças, concorrente número 7 em Honda, e de Vítor Calado, concorrente número 14 em Yamaha. Esta a posição dos 3 primeiros classificados quando estão decorridos
Eu ia aproveitar, já que falaste em médias, Afonso, para dizer que uma prova de motocross não pode ter uma média superior aos 50 km/h. Nenhuma pista que tenha alguma pista que tenha essa média não deveria, não, provavelmente não pode constar como uma pista aceita oficialmente pela Federação Portuguesa de Motociclismo. São decorridos 10 minutos de provas. Estamos a ver agora. Houve uma ultrapassagem, Francisco Salgueiro passou o Vítor Calado, dois pilotos oriundos do Mini Motocross. Enfim, Vítor Calado pode, como disseste há pouco, terminar entre os 4 primeiros. De qualquer modo, não estamos assim a ver esta ultrapassagem, na medida em que o Francisco Salgueiro não costuma andar tão lá na frente. Talvez Exato, mas ele esteja está entusiasmado e talvez isso seja um incentivo para tentar uma melhor posição. São sempre mais 2 pontos em relação Afonso, ao fazer concorrente só uma... que vem atrás. Continua o Mário Calças em segundo, o Miguel Ferrajota em primeiro e o Francisco Salgueiro possivelmente em terceiro. Exatamente, Francisco Salgueiro e o Vítor Calado desceu de terceiro para quarto. Isto quando já estão a acontecer as ultrapassagens a concorrentes atrasados. Afonso, eu ia referir a última passagem aqui de Miguel Ferrajota. Ele tem um problema qualquer na moto. Eu creio que o seu escape terá roto ou solto, não sei, ele faria um barulho fora do comum. Vamos ver o que é que se vai passar nas voltas seguintes. Aliás, esta pista está a provocar alguns danos nas motos e nos pneus. Por exemplo, o concorrente número 5, Adriano Lopes, veterano do motocross, tem tido problemas graves em termos de escape, porque está preso exatamente por arames, não tem hipótese nenhuma de soldadura e, portanto, a moto, como é óbvio, perde rendimento com a fuga de escape que tem, que é uma fuga relativamente grande. Continua na imagem Miguel Ferrajota, o vencedor da primeira manga e comandante desta segunda. Exato, Afonso. E logo atrás, Mário Calças, que provavelmente irá tirar partido deste barulho esquisito que a moto do Miguel Ferrajota tem e que por conseguinte irá inevitavelmente haver uma perda de rendimento. Portanto, eu creio que muito brevemente o Mário Calças aproximar-se-á de Miguel Ferrajota e deverá ultrapassar. Vamos ver. De qualquer modo, a luta entre Francisco Salgueiro e Vítor Calado acontece. O piloto da Yamaha não se deixa ficar e está ao ataque a ver se consegue aproximar-se ou ultrapassar o piloto Francisco Salgueiro em Honda. Enfim, continuam as ultrapassagens a concorrentes atrasados. O Francisco Salgueiro, muito motivado, está a andar bastante bem, como já não assistíamos há bastante tempo. Era bom que continuasse, foi pena que isto só tivesse acontecido na última corrida do campeonato. Francisco Salgueiro tem tido problemas com a sua moto, na medida em que tem tido falta de material e, aliás, isso acontece com mais do que um concorrente, já aconteceu com o Vítor Calado também. Enfim, não há material para substituir, às vezes, o que não é bom em termos desportivos, porque os concorrentes não podem dar o seu máximo, na medida em que se partir depois não há para troca, o que francamente não é uma situação agradável. E estamos a ver o Miguel Ferrajota a saltar bastante depressa, embora, como já deve ter reparado, o escape da sua Yamaha não esteja nas melhores condições. E um escape roto numa moto não é uma situação bastante agradável, na medida em que o motor pode acabar inclusivamente por rendimento, perda de rendimento, isso está a acontecer e vamos ver se o piloto vai conseguir aguentar até final a corrida na primeira posição. Exato, de qualquer modo eu aproveitava para chamar a atenção no equipamento da moto de Miguel Ferrajota. Uma das poucas motas, aliás a única moto aqui a utilizar uma suspensão White Power invertida, que é completamente diferente daquilo que é tradicional. Em contrapartida, Mário Calças tem uma moto com um kit
Honda Racing Corporation, que é o departamento de competição da Honda. Existe também na moto de Mário Calças um kit de suspensão da frente completamente diferente do original, que torna a suspensão muito mais macia e com maior facilidade de resposta aos obstáculos da pista. Temos dito que a moto do concorrente número 27, que comanda esta segunda manga e que venceu a primeira, falámos há pouco numa Yamaha, quando efetivamente não corresponde à verdade. Não é uma Yamaha, mas sim uma Husqvarna. Husqvarna é a moto do piloto que venceu a primeira manga e vai à frente na segunda, embora com o tubo de escape roto. Voltamos a repetir, concorrente número 27, Miguel Farrajota, comandante da segunda manga e vencedor da primeira, tripula uma moto Husqvarna. São decorridos neste momento 16 minutos de prova e já vemos Mário Calças, exato, Mário Calças ultrapassou, não, ainda não foi, era Fernando Canteiro, um corrente atrasado. Bem, é também importante salientar que esta Honda que o senhor espectador está a ver neste preciso momento, a Honda do Mário Calças, é uma das melhores motos do nosso parque. É uma Honda com um kit japonês e, por conseguinte, uma moto muito bem preparada e com grandes hipóteses de dominar as corridas. Neste momento não é isso que está a acontecer. Continua o Husqvarna no comando com o concorrente 27, Miguel Farrajota, mesmo com o tubo de escape roto. Continuamos a ver a Honda e o piloto Mário Calças, que ocupa a segunda posição. O terceiro é o Francisco Salgueiro, concorrente número 15. O quarto, o concorrente número 14, Vítor Calado. Esta posição dos 4 primeiros classificados nesta segunda manga, última corrida do Campeonato Nacional de Motocross, cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Eu ia-te fazer uma referência, Afonso. O Vítor Calado perdeu um lugar em favor de Carlos Crespo. O que, nesta situação, tira qualquer hipótese dele vir a subir ao segundo lugar do campeonato. É verdade, ele teria forçosamente que terminar entre os 4 primeiros. E deve com certeza estar a surgir qualquer problema, porque nas últimas corridas em que o Vítor Calado tem participado, costuma andar normalmente muito mais depressa na segunda manga do que na primeira. Exatamente o que não está a acontecer hoje aqui em Algesur, numa pista que ele conhece com os olhos fechados. Uma pista onde ele normalmente costuma andar muito depressa, onde ele inclusivamente já venceu a primeira corrida do campeonato de 125 centímetros cúbicos e, por conseguinte, com muita facilidade em andar muito depressa, o que não está a acontecer. Por conseguinte, é natural que algum problema tenha surgido com a Yamaha do concorrente número 14, Vítor Calado. Na imagem continua o Mário Calças, o campeão nacional de motocross de 1987. Dizemos campeão nacional de motocross de 87, porque, como também já foi referido na primeira manga, mesmo que o piloto não participasse nesta corrida, o título já estava ganho. Daí que o piloto tivesse desistido na primeira manga com um furo e não ficasse assim muito preocupado em termos de título, só em termos de classificação final. De qualquer modo, Mário Calças termina na posição em que terminar, pode inclusivamente desistir, que já é campeão nacional da época de 1987, e isto porque o outro candidato ao título, o Carlos Correia, não pôde participar nesta corrida. Exato, Afonso. Portanto, o título é um facto adquirido. O Calças dispõe de 176 pontos. As possibilidades de alteração da pontuação que podem ainda acontecer não permitem qualquer ameaça à posição do piloto da Honda.
E de tanto o Miguel Farrajota, apesar de a sua moto não estar nas mais perfeitas condições de utilização, não perde o primeiro lugar. Ele ataca com uma determinação impressionante, peça cada vez mais para compensar o handicap do seu escape ao furar. Pelo menos o escape faz um barulho acima do vulgar, mas ele consegue mesmo assim resistir a Mário Calças. O que, e se mantiver esta classificação, o Miguel Farrajota ficará com 162 pontos, mais 20 que os atuais 142, e nesse caso seria ele vice-campeão nacional da categoria 250. Portanto, tem uma importância extrema a posição que o Miguel Farrajota venha a obter nesta manga. Ele está determinado, ele está com uma confiança impressionante. Não acreditamos que Calças vá arriscar para assumir a posição do Miguel Farrajota. Ele vai se manter provavelmente na expectativa, vai manter portanto, uma posição tática de expectativa para ver se alguma coisa acontece ao Farrajota. É verdade, mesmo com o escape partido, o Husqvarna do Miguel Farrajota está a aguentar impressionantemente bem esta corrida, isto atendendo a que vai no primeiro lugar, que dá direito a um andamento bastante mais rápido do que se estivesse numa outra posição. O Miguel Farrajota está interessado em sair daqui de Algesur com a vitória total na corrida e com o segundo lugar no campeonato nacional de 250 cm3, o que é muito bom para o piloto. É um incentivo que para o próximo ano possa treinar um pouco mais e dedicar-se também bastante mais ao motocross, porque qualidades não faltam ao jovem piloto algarvio. Miguel Farrajota, que como já referi, tripula o Husqvarna, uma moto que com certeza lhe vai dar a alegria de ser o primeiro classificado no motocross de Algesur. Exato, Afonso. E uma referência também para Francisco Salgueiro. Ele continua com a mesma determinação dos minutos iniciais de corrida. São decorridos 22 minutos de prova e ele está neste momento na terceira posição. E continuamos a ver o Husqvarna de Miguel Farrajota a fazer muito barulho, mas a aguentar muito bem o primeiro lugar. Passou exatamente de frente da posição em que nos encontramos e o barulho é muito grande. Vamos ver se o piloto vai ter hipótese de aguentar. Vamos ver, como estava a dizer, se vai ter hipótese de aguentar, isto porque ainda falta um pouco para que a manga termine. Vamos ver. Estamos a notar, não, o piloto continua a andar normalmente. Ficamos com a impressão de que estava a andar mais devagar, mas não. Não, Afonso, não é isso, mas Mário Calças já está mais perto de Miguel Farrajota, exato, já vimos ali na imagem, Mário Calças está muito mais perto de Miguel Farrajota, com 23 minutos de corrida. Vamos ver se ele consegue resistir ao ataque de Mário Calças. Bem, isto é capaz de tornar interessante, um pouco mais interessante, esta segunda manga, na medida em que poderá passar a assistir-se a luta pela melhor posição, que é, como deve calcular, a primeira. Vamos ver se o Mário Calças se chega efetivamente ao Miguel Farrajota. Isso dentro de pouco tempo vamos ter hipótese de confirmar ou não. Ainda há uma distância relativa, mas é natural que a Husqvarna esteja a perder rendimento, pois, como já foi referido aqui por mais do que uma vez, o escape está roto, o que faz perder potência. Exato, eu tirei agora a diferença entre o Farrajota e o Mário Calças, são cerca de 3 segundos, 3 segundos entre os dois pilotos. O que acho que é muito pouco, exato. Mas de qualquer modo, o Miguel Farrajota é um piloto imprevisível e ele poderá conseguir ir buscar forças para tornar a sua condução mais exuberante e tentar ir resistir a Mário Calças. Vamos ver que a luta vai ser interessante, sem dúvida. Muito perto, Mário Calças de Miguel Farrajota. Agora sim, agora estamos convencidos que o piloto algarvio está a ter problemas de potência do motor da sua Husqvarna
e a ultrapassagem vai acontecer. Já estão lado a lado, isto está a ser muito bonito, houve aqui um ligeiro fecho, mas dá-nos exatamente. Já está. Mário Calças já no comando, mas voltou a perder essa posição. Miguel Ferrajota é um lutador incrível, perdeu o primeiro lugar, recuperou imediatamente. Agora a repetição das ultrapassagens, exatamente, muito bonito, muito bonito. A ultrapassagem de Mário Calças, logo seguida de nova ultrapassagem do Miguel Ferrajota. Foi assim que os dois concorrentes estiveram a lutar pelo primeiro lugar. Continua o Miguel Ferrajota no comando, que tem o número 27, seguido de muito perto, praticamente colado, o concorrente número 7, o Mário Calças. Exato, não vai ser fácil para o Mário Calças. Enquanto a moto de Miguel Ferrajota responder, ele não vai baixar os braços e não vai facilitar a vida ao piloto da Honda. Estamos convencidos disso. Pelo menos assim acontece normalmente com o Miguel Ferrajota. E como o senhor teve a oportunidade de ver, não ficou muito preocupado com a ultrapassagem do Mário Calças. Isto porque de seguida resolveu o problema novamente a seu favor. Vamos ver se isto vai continuar até o final da manga. Era interessante que assim acontecesse, mas continua o concorrente número 27, ou não? Não, exatamente. Mário Calças já está na frente, ultrapassou o Miguel Ferrajota. Exato, e agora na passagem que fez aqui à nossa frente, a sua moto está ainda mais barulhenta, o que não lhe vai permitir conseguir aproximar-se e aumentar o interesse por a disputa nesta manga. Foi pena, mas aliás era de prever que assim acontecesse, porque tudo tem limites. A potência do motor da Husqvarna era impossível resistir durante muito mais tempo, porque o escape está efetivamente roto. Aliás, como já tivemos a oportunidade de referir por mais do que uma vez, o barulho já começa a ser bastante grande, o barulho que o escape da Husqvarna número 27 está a fazer aqui na última corrida do Campeonato Nacional de Motocross, cilindrada 250 cm3, que se está a disputar na pista de Val da Telha, em Algesur, e que a Rádio e Televisão Portuguesa, através do seu segundo canal e do programa Troféu, está a transmitir em direto para si que gosta de motos, ou então para si que vai passar a gostar de motos. Afonso, são decorridos 27 minutos de prova. Mário Calças é o líder, é ele o patrão neste momento das 250 cm3 séniores em Portugal. Será ele que teria direito a usar o número 1 nesta classe. De qualquer modo, queria chamar a atenção para o facto do concorrente número 15, Francisco Salgueiro, poder vir a aproximar-se e inquietar Miguel Ferrajota. Francisco Salgueiro leva na sua pegada Carlos Crespo. Vítor Calado está bastante atrasado, está, portanto, em quinto lugar. A partir de, perante esta situação do Miguel Ferrajota em segundo lugar, vai-lhe dar a hipótese de ascender ao vice-campeonato. Vamos ver. E o Miguel Ferrajota tem ainda muito longe o terceiro classificado. Vimos há pouco uma movimentação de público no setor da pista, mas não sabemos exatamente porque é que isso aconteceu. Esperemos que não tenha sido nada de grave. De qualquer modo, não, Afonso, eu penso que, desculpa interromper, eu penso que é o interesse do público pela disputa que está a assistir aqui em Algesur. Exato, Carlos Crespo está atacou, ele está ao ataque aberto e está a atacar a posição de Francisco Salgueiro. Exatamente, em luta os concorrentes número 15 e 32, ambos em Honda. Aliás, parece que esta segunda manga está a ser muito Honda. O Mário Calças vai na frente, tripula também uma Honda, seguido por Miguel Ferrajota, que tripula uma Husqvarna. E agora esta luta é interessantíssima entre o Francisco Salgueiro, que tem o número 15, e o concorrente número 32, o Carlos Crespo. Uma luta que está a entusiasmar o público, que está
a girar de um lado para o outro da pista para continuar a assistir a este duelo interessantíssimo. E o Mário Calças, sem grandes problemas, continua a aumentar o seu avanço em relação ao Miguel Ferrajota, que está em desvantagem mecânica em relação a Mário Calças. Mário Calças que estamos a ver aqui a saltar, também com determinação. É ele o campeão nacional de 1987. Afonso, já mais uma alteração nesta prova. Esta prova está a chegar ao fim e é agora que ela está a ganhar interesse. Carlos Crespo conseguiu desalojar Francisco Salgueiro da terceira posição e Vítor Calado parece-nos agora determinado a jogar um vale-tudo. Entretanto, a distância que nos apercebemos ter agora Miguel Ferrajota, salvo qualquer incidente mecânico, ninguém lhe irá roubar, sei que se pode dizer ninguém lhe irá roubar o segundo lugar. São decorridos 30 minutos, temos que ter entrado, aliás não, são decorridos 30 minutos de corrida, exato, faltam 4 minutos para entrarmos nas duas voltas finais, ainda muita coisa pode acontecer. É verdade, muita coisa pode acontecer, mas como o Tassiano disse, está a haver um interesse maior. Foi pena que não tivéssemos luta para o primeiro lugar, ela aconteceu, mas muito repentinamente, isto porque Miguel Ferrajota estava em desvantagem mecânica, como já foi referido. Agora surgiu uma outra hipótese de uma outra luta, também para os lugares superiores, entre o Francisco Salgueiro e o Carlos Crespo. O Carlos Crespo levou a melhor e por conseguinte continuamos a ver o Mário Calças a caminho da vitória na segunda manga. Aconteceu o que não aconteceu na primeira, na medida em que o pneu traseiro da sua Honda furou e o piloto foi obrigado a abandonar. Por conseguinte, vamos ver se isto não será também um pouco de raiva para tentar equilibrar o prejuízo da primeira manga. Mário Calças, mesmo que vença esta segunda manga, não vai obter uma boa classificação final, porque vai se limitar aos 20 pontos que vai ter direito se conseguir vencer esta corrida. Vamos ver, ele está a andar bastante depressa, não quer perder o ritmo, às vezes ficamos preocupados com os concorrentes que vão com muito avanço e continuam a andar muito depressa. Conhecemos um piloto, que era, por exemplo, o caso do Carlos Correia, que nos disse por mais que uma vez: eu sei que vou muito, levo um avanço bastante grande, só que se abrandar perco o ritmo, e se perder o ritmo sou imediatamente ultrapassado, o que não me interessa. Enfim, são modos de atuar que às vezes são prejudiciais, porque é natural que as quedas surjam ou as mecânicas não aguentam, possam não aguentar ritmos excessivamente puxados, ritmos fortíssimos. É verdade, isso de facto pode acontecer. Um piloto, quando baixa o ritmo que impôs até ali, que habituou portanto, o seu físico, poderá acontecer a falta de concentração e daí acontecer alguma queda imprevista. Mário Calças, campeão nacional de 250 cm3 em 1987, que a temos na imagem. De pedra e cal. Exato, Mário Calças, que ao longo destes anos tem evoluído o seu estilo de pilotagem e neste momento é uma das condições mais lindas que nós temos no motocross nacional. E como dissemos na primeira manga, Mário Calças, que nunca conseguiu ser campeão nacional, isto mesmo andando no motocross há muitos anos. Foi normalmente vice-campeão uma série de anos seguidos e a razão chamou-se Fernando Neves, que, como sabe, foi o piloto português que mais títulos obteve. Fernando Neves, que largou a competição há 2 anos, obteve só 15 títulos. Como deve compreender, o Mário Calças não tinha grandes hipóteses de os conseguir roubar ao Fernando Neves. Fernando Neves deixou a competição, surgiu um outro concorrente muito bom, Pantanoso, o melhor piloto da atualidade em termos de motocross nacional, o Carlos Correia, que substituiu o Fernando Neves em termos de títulos. Daí o Mário Calças nunca ter tido grandes hipóteses de ser campeão, surgiu
pela primeira vez em 1987, ao fim de um bom par de anos de competição em termos de motocross. Exato, Afonso. E vemos agora com 34 minutos, devemos estar a entrar dentro de momentos nas duas voltas finais. Exato. Vítor Calado passou agora aqui à nossa frente, dá-nos a sensação que ele já não tem força para ir buscar uma posição melhor e daí ele vai perder a possibilidade de ser vice-campeão nacional de 250 centímetros cúbicos. Exato, porque pelas nossas contas, vice-campeão nacional de 250, caso não haja nenhuma desistência nos pilotos da frente, será Carlos Correia, grande ausente desta prova de Algesur. Continua, quase no final. No comando continua o concorrente número 7, Mário Calças, que tripula uma Honda. Em segundo lugar, o Miguel Farrajota, em Husqvarna. Uma ultrapassagem do Mário Calças agora a um concorrente atrasado. Nova passagem aqui junto do posto onde nos encontramos, do piloto de Vagos, que não ganha a corrida, mas ganha metade da corrida. Enfim, ganhou a segunda manga, não pôde obter pontos na primeira, porque, como já referi, foi obrigado a abandonar com um furo na roda traseira. E deste modo ele termina o campeonato de 250, se nada lhe acontecer até nas duas voltas finais que devem faltar neste momento. Ele acaba da melhor maneira este campeonato nacional de 1987. Entretanto, a Husqvarna de Miguel Farrajota continua a resistir aos problemas mecânicos que devem estar a originar o escape partido ou roto, e é impressionante como ela consegue resistir. Enfim, uma pista que é cansativa para os pilotos com este pó e é um pouco destruidora de material. Foram bastantes os pneus danificados na primeira manga, estamos convencidos que nesta segunda também isso vai acontecer e agora estamos a ver que faltam exatamente 2 voltas para que a segunda manga termine. No comando, o concorrente número 7, Mário Calças, seguido de Miguel Farrajota. Mário Calças, que vai com certeza ultrapassar o Fernando Canteiro, que é um outro piloto algarvio e que tem o número 12. Enfim, faltam 2 voltas para que esta segunda manga termine e para que Mário Calças seja o campeão nacional de motocross cilindrada de 250 centímetros cúbicos na época de 1987. E para si que só neste momento entrou em contacto connosco, queremos dizer que temos estado a transmitir a última corrida do Campeonato Nacional de Motocross de 250 centímetros cúbicos, aqui na pista do Val do Telha, numa povoação vizinha de Algesur. No comando da corrida vai o concorrente que está a ver no seu ecrã, o concorrente número 7, Mário Calças, isto quando faltam 2 voltas para que esta manga termine e para que ele, Mário Calças, passe a ser o novo campeão nacional de motocross na cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Exato, Afonso. É apenas uma referência para as provas de Miguel Farrajota, que com um primeiro e um segundo lugar é o brilhante vencedor na geral desta prova, da última prova do Campeonato Nacional 250 centímetros cúbicos. É uma prova também muito boa para Carlos Crespo, que faz 2 terceiros lugares. É brilhante para um piloto que teve imensos problemas esta época, acaba em beleza. Francisco Salgueiro também andou em bom ritmo aqui em Algesur, com um ataque determinante. Ele está muito perto de Carlos Crespo. E Vítor Calado, que neste momento aproximou-se ligeiramente de Francisco Salgueiro, mas que não chega para ir buscar o segundo lugar do Nacional. Uma boa prova, sem dúvida, principalmente esta segunda manga aqui em Algesur. E um bonito que o Mário Calças ofereceu aqui ao público e assim, saltou e levantou um braço. Não é qualquer piloto que consegue fazer isto, por vezes levantam os dois, mais difícil ainda,
mas o Mário Calças quer acabar em beleza, volta a levantar o braço, o que é uma situação relativamente complicada para quem anda de moto numa pista de cross. Ele vai terminar a corrida, já estamos na última volta, exatamente, falta uma volta para que a corrida termine e passou agora de frente a nós e quando passar pela linha de chegada vai ser o vencedor da segunda manga. Ele aí vai, determinado. Atenção, Afonso, há uma mexida ali na classificação. O Vítor Calado passou depois da meta, portanto, quando falta uma volta, precisamente colado Francisco Salgueiro. Vamos ver o que acontece nesta volta. Isto pode decidir o segundo lugar no Campeonato Nacional de Motocross. Vamos ver o que acontece. Miguel Farrajota, de Pedra e Cal, no segundo lugar. Exato, vamos ver o que vai acontecer com o Vítor Calado e o Francisco Salgueiro. Aliás, está muita gente aqui interessada também em saber o que se passa. Exatamente, Salgueiro continua à frente, seguido de Vítor Calado. Por conseguinte, Salgueiro no terceiro lugar, Vítor Calado no quarto, o que dá para ser vice-campeão. Imagens da última volta. E a vitória para Mário Calças. Nesta segunda manga, vitória para o concorrente número 7, que é campeão nacional na cilindrada de 250 cm3 na presente época. Terminada que está esta segunda manga, o que significa terminada que está esta corrida aqui em Algesur, última do Campeonato Nacional de 250 cm3. O primeiro foi o Mário Calças, o segundo foi o Miguel Farrajota, o terceiro Francisco Salgueiro. Não, desculpa, Afonso, o terceiro é Carlos Crespo, o quarto é Francisco Salgueiro e o quinto Vítor Calado. Exato, sendo assim o Vítor Calado não tem hipótese de ser vice-campeão, mas sim o Miguel Farrajota. Penso que terá isso sim acontecido, nós não tivemos a oportunidade de ver as imagens finais ao cortarem a meta, mas penso que assim foi, Afonso. Estamos a ver agora o Mário Calças, bastante transpirado e sujo, muito pó, houve aqui em Algesur, o que voltamos a repetir, não é uma situação muito cómoda, tanto para os pilotos como para o público, isto que é uma pista que tem uma visibilidade razoável, o muito pó deixa que o espectador que se desloca às corridas não possa ver na íntegra. E pronto, a nossa transmissão está a chegar ao fim. Foi com muito prazer que tivemos consigo. Esperamos que o trabalho aqui realizado e dirigido pelo Félix Ferreira tenha sido do seu agrado e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde.